Damos graças a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos meditando na sua palavra. E essa palavra maravilhosa, vamos meditar sobre as revelações de Deus para conosco. As revelações de Deus podem se dar pela sua própria palavra, a Bíblia, ou também através da criação, ou seja, a natureza. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Diz a palavra, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse privilégio que nos dá, Senhor, de podermos meditar na Tua Palavra, buscando mais conhecimento, ó Deus. Pedimos a unção do Teu Espírito, a direção, para que possamos, ó Deus, esses momentos aqui que passarmos, seja de grande edificação para as nossas vidas. Oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, a revelação pode ser feita através da palavra, a Bíblia, e também através da criação. Através da palavra, a Bíblia, nós vemos os registros bíblicos que indicam que o Senhor chamou muitas pessoas pelo nome. Ele falou com as pessoas, ele orientou as pessoas pela sua palavra. Chamou Abraão, chamou Moisés e tantos outros. Nós vemos na sua revelação pela natureza, Deus usando pequenas coisas para mostrar o seu senhorio, a sua soberania, e essas coisas que para nós, aos nossos olhos, são pequenas, mas para Deus revelar o seu poder e a sua manifestação é de grande valia. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão o livrou. Notamos que Deus queria ali mostrar o seu senhorio, o seu poder. E o povo de Israel estava sendo perturbado pelos midianitas. Então o Senhor direcionou Gideão para que selecionasse o povo. E Gideão escolheu apenas 300 homens. E com esses 300 homens, um pequeno grupo, venceram os ninivitas. E através da história nós podemos perceber que Deus sempre usando pequenas coisas para demonstrar grandes obras. Então Deus chama Moisés através de uma pequena sarça, um pequeno arbusto. E dali ele falou com Moisés que haveria de libertar o povo. Moisés disse: Senhor, como? O que eu vou falar para essa gente quando chegar lá? E o Senhor deu orientação. Diz ao povo que eu sou. Então Moisés disse: mas Senhor, eles não te conhecem. Não conhecia o Deus verdadeiro, mas tinha muitos deuses. Então Deus precisou fazer um trabalho de reeducação do povo de Israel. Por isso ele enviou as pragas. No entanto, para essas pragas Deus usou pequenas coisas. Inicialmente, a primeira praga ele usou a água transformada em sangue, mostrando que só o sangue pode trazer libertação. Mas ele continuou com outras pragas, usando as rãs, os piolhos, moscas, pestes, contaminação, né? Úlceras, chuva de pedra e gafanhotos. Todas coisas pequenas, mas que nas mãos de Deus tornaram-se poderosa para mostrar o seu senhorio sobre aquela nação. Interessante que os feitos de Deus, todos eles apontando para o Novo Testamento, para a nova dispensação. A nona praga foi com as trevas. Ocorreram 3 dias de trevas sobre a face da terra. Porém, Israel
para Israel não teve escuridão. Quando Jesus estava na cruz, houve trevas sobre a face da terra, da hora sexta à hora nona. E a hora nona Jesus expirou. Interessante que Jesus, conforme a palavra, ele foi levado até o Hades. E ali ficou 3 dias e veio a ressuscitar depois. O texto de Romanos, capítulo 1, verso 20, nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram feitas. Realmente, a natureza, ela expressa o amor de Deus, expressa que é uma criatura do Senhor, expressa que Deus está no controle. O próprio Senhor Jesus, no seu primeiro sermão, no Sermão do Monte, falando sobre a ansiedade, a solicitude pela vida, ele diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Diz ainda: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus cuidando da natureza. Eu fico fascinado com a natureza quando começo a contemplar. Eu tenho um pequeno jardim e ali tem as flores. Uma folha que cai na terra, dentro de poucos dias ela começa a brotar e já tem uma nova planta ali. Eu fico até embaraçado quando eu observo a questão da metamorfose. A borboleta deixa um ovo numa folha e dentro de poucos dias ela começa a formar uma pequena larva, vai crescendo, torna-se uma lagarta. E às vezes uma lagarta muito feia, cheia de pelos e cheia de toxinas. No entanto, ela torna-se um casulo, depois do casulo aparece uma linda borboleta. Essa natureza, essa forma de expressão da natureza nos mostra que Deus pode muito bem nos transformar de pessoas feias, ruins, pecaminosas, em pessoas lindas dentro da sociedade e para a glória de Deus. A natureza, ela expressa tanto a presença de Deus que há cerca de 4 anos atrás eu estive internado uma semana no hospital e quando retornei para casa, a minha esposa me chamou lá no jardim e disse: está vendo essa folha de antúrio? Eu olhei para ela e eu senti a presença de Deus, achei que Deus está aqui. E ela disse: eu não sabia, mas Deus está aqui. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele também usou as pequenas coisas para mostrar as grandes obras de Deus. Ele foi à beira-mar falar com os pescadores, chamando os pescadores para serem pescadores de homens. Na realidade, foram grandes pescadores de homens, os seus discípulos, depois os seus apóstolos, né? Ele também, certa vez, estava pregando à multidão e viu que estavam famintos. Então, ele com 5 pães e 2 peixinhos, ele sustentou uma grande multidão. Toda essa manifestação de Deus, através da palavra e através também da natureza, é com um único propósito: resgatar o homem pecador. Tudo que Deus faz é para o resgate do homem. Por isso, ele mesmo disse em Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Notamos aqui Deus descendo até o homem, arrazoemos, está junto com, vamos pensar juntos sobre a transformação do homem. Essas palavras do Senhor foram ratificadas pelo Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, verso 28, disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Notamos que o Davi, ele enaltece o nome do Senhor, a grandiosidade do Senhor, e ele descreve que não tem como fugir da presença do Senhor, desse grandioso Deus. No entanto, no final, ele completa o seu cântico com as seguintes palavras: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E nós concluímos então que Deus está em toda parte, está expresso na natureza, na criação, expresso em todos os lugares. Por isso o salmista, ele disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Isso nos mostra que o nosso grandioso Deus está em toda parte, assim como Ele está também ao nosso lado, diante das dificuldades, das lutas, nas pequenas dificuldades da vida. Ele está presente conosco. No Salmo 139, Davi, ele enaltece plenamente o nome do Senhor, mas no final ele termina com oração de total submissão a Deus. É isso que nós vamos fazer nesse instante. Mas antes disso, eu quero deixar um recado para você. Nós temos um serviço de telemensagem denominado Disque Paz, onde você pode ouvir a mensagem diária e, a seguir, no final da mensagem, você pode deixar o seu nome, telefone e cidade onde você pertence. E nós podemos, através de um código, receber a sua mensagem em qualquer hora, em qualquer lugar. Fale conosco, ligue para nós. Então vamos terminar com uma oração, esta oração do salmista, assim como ele submeteu ao Senhor, com toda a reverência, vamos fazer nesse instante também. Ore comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém.